E aí, gente, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai ver como que se calcula derivadas dessas funçõezinhas aqui de cima. Vamos lá? De novo, gente, para a gente calcular essas derivadas, a gente não vai usar mais aquela definição com aqueles limites. A gente vai usar agora fórmulas prontas, certo? É possível demonstrar que se você for calcular a derivada da função e elevado a x, a derivada dá ela mesma. Ela não muda. Derivada da função elevada a x é o próprio e elevado a x. Lembrando que esse e é aquele número irracional que vale aproximadamente 2,7 que a gente viu já nas aulas de limite. E essa função ln de x, ln é o símbolo de logaritmo na base e. Então ln é a mesma coisa que log na base e. Como ele aparece muito, esse ln, então criou-se um símbolo especial para ele, esse log na base e, certo? E é possível também demonstrar que a derivada dessa função é 1 sobre x. Então, se eu aplicasse a definição aqui, fizesse as contas, um punhado de álgebra ali, chegaria nesse valor. E aqui a gente vai resolver dois exemplos de aplicação dessas duas derivadas. Beleza? Então, o primeiro exemplo que aparece aqui é com relação à função e elevado a x. E diz o seguinte: determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a e elevado a x no ponto de abscissa zero. Ele quer a reta tangente ao gráfico, e a reta tangente tem tudo a ver com derivadas, né? A derivada é o coeficiente angular da minha reta. Bom, graficamente, como que isso seria? Vou colocar aqui no cantinho. Ó. Tem o eixo y, o eixo x. E aí o gráfico da minha função e elevado a x seria uma coisa, a gente viu já isso, né? É um gráfico, uma função exponencial de base maior que 1. É mais ou menos assim. Certo? Está um pouco fora de escala, tal. Acho que ele cresce mais rapidamente, se for ver, mas dependendo da escala, a gente pode parecer que não, né? E ele cruza aqui o eixo y no valor 1. Aqui é 1. Certo? Por quê? Porque esse ponto que ele cruza o eixo y faz parte do gráfico da minha função. Então, se o x é zero, é só fazer e elevado a zero, vai dar o f de x, vai dar o y. Né? F de x é y. E elevado a zero é a mesma coisa que qualquer coisa elevada a zero é 1. Certo? Desde que não seja zero, né, a base. Então, por isso que aquele cruza no 1. E ele quer saber a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto de abscissa zero. Exatamente nesse ponto que a gente tinha marcado aqui. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. A equação dessa reta que ele quer. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular a equação dessa reta, eu tenho que lembrar que y menos y0 é igual a mx menos x0. y0 e x0 são os pontos, é o ponto em que eu sei que a reta passa, e m é o coeficiente angular, que é a nossa derivada aqui. Certo? Nesse caso, o nosso y0, esse ponto aqui, o y dele é 1. O m, que é o coeficiente angular da reta, eu preciso calcular. Então, vou fazer aqui a parte. Ó. Eu sei que a derivada da minha função, que é e elevado a x, a gente acabou de ver que é o próprio e elevado a x. A derivada dele é ele mesmo. No meu caso, eu quero saber a derivada no ponto de abscissa zero. Então, é só trocar o x por zero aqui. F' de zero eu vou calcular. Que vai dar e elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero é
1. Então eu sei que o coeficiente angular dessa reta, que tangencia a minha curva no x igual a 0, é 1. E aqui vem x menos x do ponto. Aqui, ó, a abscissa é 0, x menos 0. E aí eu obtenho, então, y igual... Ó, aqui 1 vezes x... O menos 0 eu posso ignorar simplesmente, né? Vai ficar 1 vezes x, que é x, e o menos 1 vai para lá, mais 1. X mais 1. Essa é a equação da reta pedida no enunciado. Beleza? A gente já fez várias questões que envolviam a equação da reta tangente, a gente vai fazer mais uma ainda agora, o próximo exercício também tem a ver, mas aqui era com uma função um pouquinho diferente. A próxima questão é usando a função logaritmo na base e. Certo? Eu quero duas coisas, ó. A equação da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa 1. Primeira coisa é isso. Então, letra A. Deixa eu fazer aqui mais ou menos como é que vai ser o gráfico dessa minha função. Eixo Y, eixo X. O gráfico seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer até de outra cor. Nossa senhora, peraí que tá muito feio. Nossa, tem que acostumar a usar essa mesinha aqui. É mais ou menos isso, né? Aqui não faz essa curvinha aqui não, viu? Aqui... Esquece isso aqui. Isso aqui vem quase tangenciando aqui o eixo Y. Nossa, não estou conseguindo aí. Aqui, assim, ó. Certo? Essa coisa não existe. Bom, o que ele quer é a equação da reta tangente a esse gráfico no ponto de abscissa, o x é 1. E o ln, como qualquer outra função logarítmica, ele sempre cruza aqui no 1. Ou seja, eu já sei que esse ponto tem x igual a 1 e o y é 0. Isso eu já posso afirmar. Então eu sei que a minha equação é y menos y0 é igual a m x menos x0. No lugar do y0, eu vou colocar o y do ponto, que é 0. Certo? No lugar do m, eu tenho que pôr o coeficiente angular, que é a derivada da função. Então vamos calcular. A derivada do logaritmo da função ln, a gente viu que é 1 sobre x. Então vou colocar aqui, ó, f' de x é 1 sobre x. A inclinação que eu quero é no ponto de abscissa 1. Então eu quero f' de 1. Que vai ser 1 sobre 1, que é 1, né? E esse é o meu coeficiente angular. É o que eu vou colocar aqui, ó, 1. E aqui fica x menos o x do ponto, que o x dele é 1. O tanto de 1 e zeros que apareceram, né? Aqui fica y, porque y menos 0 é y. E aqui 1 vezes x e 1 vezes 1, vai ficar x menos 1. Essa é a equação da reta. O desenho dela seria mais ou menos isso aqui, ó. Tem que passar por esse ponto. Espera aí que não ficou legal. Mais ou menos essa seria a reta, né? A figura dela. E a letra A está respondida. A letra B, ele quer em que ponto do gráfico de f a reta tangente é paralela à reta de equação 5x. Então tem algum ponto aqui em cima desse gráfico em que a reta tangente, vou fazer aqui de verdinho, essa reta tangente ela seria paralela à reta 5x. Imagina que essa aqui é a reta y igual a 5x e tem algum ponto em cima do gráfico em que a reta é paralela a ela. Vocês devem lembrar de geometria analítica que para as duas retas serem paralelas, basicamente elas têm que ter o mesmo coeficiente angular.
E nesse caso, o coeficiente angular é a derivada. E quando a gente tem uma reta, o coeficiente angular nada mais é do que esse número que multiplica o x. Então eu sei que a reta que eu estou comparando, ela tem o m igual a 5. O coeficiente angular dela é 5. Então quer dizer que esse ponto onde eu estou querendo chegar tem que ter derivada igual a 5. Então é só eu igualar esse 1 sobre x aqui, ó, que é a minha derivada, a 5. Aí é só trocar de posição, né? Passo o x multiplicando e passo o 5 dividindo, fica x igual a 1/5. Então, o ponto do gráfico que vai ter a reta tangente paralela à equação y igual a 5x é o ponto de abscissa 1/5. Aí você até pode calcular o y, mas eu não vou fazer isso não. O y seria ln de 1/5. Tudo bem? Abscissa 1/5. Então, nosso P, 1/5 ln de 1/5. Pronto. Nesse ponto, a reta tangente seria paralela a essa equação. Tudo bem, gente? Então, com isso, a gente encerra mais uma videoaula. Até mais. Tchau para vocês.